E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Aline e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a minha retrospectiva do crochê desse ano. Todas as roupas que eu fiz de crochê esse ano. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui comigo e vamos lá já começar com a primeira, tá bom? Olha, como vocês sabem, esse ano foi um ano bem diferente pra mim, né? Aconteceu muitas coisas na minha vida, tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor, né? Mas o meu marido ficou doente, então eu tive que mudar, né? Todos os planos que eu tinha aí, né, profissionalmente, com as minhas bolsas de crochê para esse ano. Mas tudo bem, graças a Deus, agora tá tudo certo. E aí eu acabei, né, começando a prestar atenção um pouco mais em outros tipos de crochê. Crochê que seriam para mim só, né, uma terapia, uma coisa para descansar a cabeça, né, para continuar criando, para não parar de criar. Se você é artesã como eu, né, eu tenho certeza que você também tem um pouquinho disso, né? Quando a gente começa a fazer coisas, né, criativamente, a gente não consegue parar, né? Tem sempre um projeto novo, tem sempre uma coisa que você gostaria de aprender, tem uma lista ali, né, de um dia eu vou fazer coisas, né, que a gente guarda. E aí comigo não era diferente, né? Então eu tinha assim umas coisas que eu gostaria de aprender e uma delas era fazer crochês, né, fazer roupas de crochê. Então, esse ano eu acabei meio que começando a assistir vídeo, fui estudando um pouco aqui, um pouco ali e fazendo testes, né, de várias roupas. Então eu vim mostrar pra vocês tudo que eu fiz esse ano, tá? Tô com uma cesta aqui cheia de coisas e aí eu vou mostrar pra vocês. Uma das primeiras coisas que eu fiz esse ano, né, e como pode, né, essa blusa aqui que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz numa época bem complicada, né, então, eu não tenho boas memórias de fazer essa blusa, mas ao mesmo tempo, no final, né, como tudo deu certo, né, eu olho pra ela assim com muito amor e carinho, né, do processo que eu e a minha família passamos esse ano, né. E é essa blusa aqui. Eu tinha esse colete, né, de jeans, né, um jeans bem assim já desbotadinho, né, já é o estilo dele, é bem antigo esse colete, né. E aí eu resolvi fazer mangas, tá vendo? Mangas de crochê. Eu vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho, né, um trechinho de como que ele fica no corpo, né, qual que é o estilo dele, como que é o caimento, né. E aí eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como foi, né, fazer essas mangas de crochê, o que eu aprendi, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira peça aqui, né, eu procurei vários vídeos de tutoriais online, né, para fazer mangas de crochê. Eu não tinha muito conhecimento de nada além do crochê comum de bolsas, né? E aí eu achei esse ponto e achei um ponto bem legal. Eu fiz com fio de algodão, porque na época que eu tava fazendo tava verão e eu não queria trabalhar com lã, né? Então eu fiz com fio de algodão e aí eu, né, com duas cores, tá vendo? Prendi aqui, né, fiz os furinhos pra prender aqui e fui fazendo assim, sabe? Espiral. E aí depois eu só fiz uns pontinhos baixos aqui na manguinha. Eu ainda não tinha nenhuma experiência de fazer manga nem nada. E aí eu fiz os pontinhos baixos aqui na manguinha pra ficar, né, uma manguinha assim, um punho, né? E aí, mas foi legal de fazer, eu gostei bastante. Achei bem legal de fazer, foi bem gostoso, né? E ele ficou bem levinho, porque ele é de algodão, então não ficou muito pesado. É pouca linha, né? Não é um casaco inteiro, né, de algodão. Então, ele não ficou muito pesado. Se ele fosse inteiro de algodão, ele ficaria muito pesado. E como são as mangas, ficou legal. Então, foi uma peça, assim, que eu gostei de fazer. Foi bem interessante, né? E aí, minha experiência depois de fazer essa peça? Se eu fosse fazer essa peça de novo, né, o que eu faria? Eu faria, talvez, de lã, né? Eu acho que talvez no Brasil, eu não sei se eu usaria lã, porque a gente, dependendo da região, né, a gente não usa, não tem tanto frio, né? Mas pra mim, eu acho que aqui eu já faria de lã. Eu acho que a lã fica mais maleável, sabe? Fica mais gostoso. Então, eu faria de lã. Mas de resto, eu acho que eu não faria nada diferente. Talvez eu só faria
um ponto barra aqui, né, pra ficar mais bonitinho, porque eu não conhecia antes, mas não faria mais nada diferente, tá? Então essa foi a primeira peça que eu fiz, e foi bem assim, né, numa época crucial aqui da minha vida. Depois, eu resolvi fazer essa peça aqui, ó, que é um top de crochê, eu fiz com fio barroco 6, esse aqui é um fio barroco 6. E esse top, né, ele foi bem facinho de fazer, eu segui um tutorial online também, bem simples, tá vendo? E ele, né, cresce bem rapidinho, porque o ponto que ele é feito, tá vendo, ó? Então, cresce bem rapidinho, né, e aí tem essa barrinha aqui. O que eu faria diferente se eu fosse fazer ele de novo? Eu gostei muito do caimento, vocês vão ver aqui, no vídeo que eu vou colocar, mas ao mesmo tempo, eu acho que se eu tivesse feito com fio 4, ele ficaria mais, como que eu falaria? Mais delicado, né? Porque o que acontece? O fio 6, ele deixou uma cara assim mais rústica, mais praia. Eu não uso biquíni, né? Mas, por exemplo, se eu fosse colocar um biquíni, talvez eu colocasse, eu vou pra praia, eu colocasse ele por cima do meu biquíni, um shorts e tal. Seria uma opção, né? Porque ele ficou mais rústico. Mas assim, no dia a dia, eu acho que se ele fosse feito no fio 4, eu acho que ele ficaria mais bonito. E aí, né, como vocês já me conhecem, eu adoro mudar tutorial. Adoro mudar tutorial. E aí, quando eu tava fazendo esse tutorial, eu mudei aqui e fiz esse pontinho na beiradinha. Eu esqueci se é ponto caranguejo que chama. Gente, eu sou péssima de falar o nome dos pontos. Eu preciso prestar mais atenção nisso. Mas esse pontinho aqui, sabe? E eu acho que ficou mais delicada e ficou bonito do que fazer só um ponto baixo, assim. Então, essa foi a minha segunda peça e isso que eu mudaria nela. O resto eu adorei, achei que ficou perfeito. E claro, né, gente, se você for usar como uma blusinha mesmo, tem que usar com uma blusinha por baixo por causa dos furinhos, né? Aí não fica muito confortável. Pelo menos eu não gosto, né? Então, eu faria isso. Aí, eu me empolguei, eu falei assim, eu vou fazer agora uma da minha cabeça, eu vou inventar uma da minha cabeça e vou fazer. E aí, eu fiz essa blusa aqui, ó. Ela também é de algodão, né? E aí, deu um trabalho do cão, porque eu tive que ficar cortando fio, emendando fio toda hora, né? E eu resolvi fazer nesse estilo top-down, né, que chama, que você faz de cima para baixo. Então, o que você faz? Você faz um círculo, faz a correntinha até caber pela sua cabeça, fecha a correntinha e continua trabalhando para baixo, né? Meio que numa espiral. E eu fiz desse estilo, né? Não peguei nenhum tutorial, eu fui meio que inventando da minha cabeça pra ver. Mas eu acabei que eu não gostei, na verdade. E aí eu vou explicar por quê. Por que que eu não gostei? Porque, primeiro, né? E isso é tudo experiência, né, gente? Eu não sei se vocês fazem roupas ou se vocês já tiveram essa vontade como eu, né? Tudo experiência e aprendizado que a gente vai adquirindo quando a gente tá fazendo nossas peças, né? O caimento dela não ficou legal, né? Eu fiquei com medo de fazer aqui muito pequeno e na hora de passar na minha cabeça ficar apertado. E aí eu deixei muito grande. E aí o que aconteceu? Aqui, esse espaço, pelo menos pro meu corpo, tá, gente? Esse espaço aqui das costas, entre um e outro, ficou muito largo. Então, quando eu ponho a blusa, ela não fica... Eu tenho que ficar puxando ela pra cá assim, ó, sabe? Porque senão ela fica meio estranha, ela fica meio com um formato esquisito, sabe? Não sei, não caiu muito bem assim pra mim, né? E ela também é feita de fio algodão. E esse fio algodão é um fio algodão daqui, eu diria que ele é como se fosse um barroco, tá, gente? Um barroco 6. E aí, novamente, como a outra, né? Eu achei que ela ficou um pouco grosseira, sabe? Eu acho que precisaria ser um fio mais fino, né? Mas assim, né, gente, isso tudo é, claro, né, o meu olhar de artesano na minha própria peça, né? Porque quando eu usei ela, as pessoas falam, nossa, que blusa linda, onde você comprou? E aí eu falei, não, eu que fiz. Elas, nossa, que legal, né? As pessoas que não entendem de crochê ou que não têm um olhar tão crítico, talvez, né, acabam achando que ficou ótimo. Mas eu, como experiência, eu achei que eu errei, o que eu errei foi aqui, né? E que talvez um fio mais fino ia ficar legal. Mas uma coisa que eu acertei, né? E que eu achei que ficou bem legal foi a combinação de cores.
né? E isso é uma coisa super importante, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Sobre como você, né, mantém a sua cabeça criativa e como você combina as cores, né? Já falei aqui no canal, mas eu acho que isso é super importante, né? E a minha inspiração quando eu fiz essa combinação de cores, né? E, gente, a combinação de cores, eu não sei se vocês fazem assim, mas a minha dica é: antes de você começar a peça, você pega todos os rolos e aí você vai colocando na ordem que você vai usar, aí muda a ordem e vai olhando ali os rolos pra você ter uma ideia de como vai ficar no final, sabe? Não começa uma cor e aí, ai, deixa eu ver agora que cor que eu vou fazer. Porque aí não dá certo. Claro que às vezes a gente tá trabalhando com um restinho de fio, né, com o que a gente tem em casa, mas mesmo assim, pega todos os restinhos de fios que você tem, né, e olha ali, né, tenta combinar antes de você começar a peça, porque isso ajuda muito, né? E quem aí quer ficar desmanchando peça, né? Ninguém. Mentira, eu às vezes desmancho, você sabe, né? Mas tudo bem. Ó, e aí, qual foi a minha inspiração de cores? A minha inspiração de cores para isso foi primavera, natureza, porque eu pensei, né? O verde, né? Os verdes da natureza, os beges da natureza, né? Que as árvores, as plantas, né? A terra e as flores, que é o pink. Então foi o rosa, né? Então foi isso que eu me inspirei quando eu combinei essas cores, tá? E nada melhor do que a natureza pra gente ver como as cores combinam, sabe? Prestem atenção aí na natureza pra vocês verem como as cores combinam, né? Já posso deixar a dica do meu casaco. O meu casaco aqui, se você olhar pro meu casaco, o que que você lembra, né, da natureza? O que você pode pensar na natureza que lembra o meu casaco, né? É o céu, o pôr do sol, né? Então, todas as cores de um pôr do sol, olha só. O amarelo, o laranja, o vermelho, o azul. Todas as cores que tem num céu, num pôr do sol, tá? Então, se inspirem na natureza. Isso daí é muito importante. Aí, eu resolvi fazer uma peça que é super básica do crochê. Quem faz roupa já fez, com certeza, essa peça. E eu tô doida pra fazer uma nova, tá? Eu quero fazer agora uma cor básica. Mas a peça que é esse colete. Tá vendo, ó? É um colete. Eu fiz o meu de lã, né? Porque aqui é frio, né, gente? E aí eu fiz o meu de lã. E porque é muito legal essa peça, é muito importante, assim. Peça basiquíssima pra quem tá começando a fazer crochê de roupa. Por quê? Porque são 2 retângulos. Você faz um retângulo comprido, outro retângulo comprido, né? Então vai daqui até atrás, aí o outro retângulo daqui e aqui atrás. E aí você vai fechando aqui depois, até a altura que você quer, né? Deixa a altura aberta do pescoço que você quer, fecha atrás e fecha dos lados. Então é uma roupa super fácil de fazer. Você pode fazer com qualquer ponto, né? Tem milhões de tutoriais sobre essa roupa. E aí eu vou contar agora qual a minha experiência sobre essa blusa, né? O que deu certo, o que deu errado. Primeiro, eu fiz ela de lã, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi, que a lã laceia. Então, ela acabou ficando bem maiorzinha, porque eu já usei ela várias vezes, né? E ela acabou ficando bem maior do que o meu tamanho. Só assim de segurar, vocês já conseguem ver que ela tá bem maior do que o meu tamanho, né? Então, o que acontece? A lã laceou muito, né? Porque eu fui usando, e eu nem lavei ela ainda, mas assim, de usando, ela laceou. Então, pra mim, tudo bem, porque eu uso com blusa por baixo, eu não uso ela sozinha, né? Eu uso com blusa de manga comprida por baixo, então tudo bem, fica bonito. Mas se eu fosse usar ela sozinha, ela teria que ser um pouquinho menor pro meu tamanho. Então já fica a dica da lã aí. A lã que eu digo, né, gente, é lã, mas a linha acrílica, né, 100% acrílica também é a mesma coisa, tá? Porque a 100% acrílica é o mesmo estilo da lã, tá? Ela é quentinha, mas ela laceia. E outra coisa que eu fiz errado. Quando tava fazendo meus retângulos, eu tava meio que assistindo televisão, não coloquei marcador. Gente, marcador, né? Marcador é um salva-vida da crocheteira, sabe? Não achem que você é uma crocheteira experiente e não precise de marcador, porque todo mundo precisa de marcador e eu vou te provar o porquê. Eu estava fazendo um retângulo, é o crochê mais básico do planeta, certo? E o que acontece? Como eu não estava prestando atenção, eu estava assistindo televisão, eu acabei que fui... Agora não vai dar pra ver tanto, porque eu tentei dar uma arrumada, né? Mas talvez vocês vão conseguir. Olha, vocês estão vendo como tá torto? Dá pra ver? O que aconteceu? Eu acabei
né, fazendo um ponto a mais, um ponto a menos, quando eu ia virando, né, que você vai fazendo, tipo assim, ó, eu tenho até um aqui, que eu tô fazendo um beijinho, e esse aqui eu tô fazendo diferente, ó, é um retângulo, tá vendo? Esse retângulo meu aqui, ele já tá certinho, porque agora eu tô prestando atenção, né, gente, aprendi a minha lição. Mas o que acontece? Eu fui fazendo, aí na hora de virar, eu peguei no errado, eu esqueci um ponto, e aí o que foi acontecendo? Ele foi crescendo de um lado e do outro lado foi ficando pequeno. Então, quando a blusa tá reta, ela não tá reta, tá vendo? Olha, olha como ela tá torta. Então, se eu tivesse colocado o marcador no final, toda vez que eu virasse, se eu não tivesse prestando atenção, eu sabia exatamente qual era o último ponto, né? Então, isso é uma coisa que eu faço muito agora, ó. Não tô mentindo, olha aqui meu marcador, tá vendo? Tô fazendo um retângulo e tô com o marcador aqui, porque eu sei que o meu último ponto é esse. Então, se eu não tiver prestando atenção, gente, eu nunca vou perder, vai ficar reto. Porque, claro, eu não faço roupas de crochê pra vender, né? Mas quem trabalha com vendas da roupa de crochê, você não vai dar pra cliente uma roupa toda torta, né, gente? Ninguém merece. Então, fica aí a dica, tá? E aí, o que eu fiz? Eu tentei arrumar, eu fui fazendo uns pontos baixos aqui embaixo, tentei arrumar, enfim, não deu certo. Mas, como era a minha primeira blusa e ela ficou muito comprida, não tem problema, porque quando eu uso, eu dou uma dobradinha assim, aí ponho pra dentro da blusa, sabe? Eu dou uma encaixadinha assim, uma fofadinha, ponho pra dentro da blusa e aí dá bom, né? Mas, se eu fosse fazer de novo essa blusa, eu já prestaria atenção nessa parte pra ficar certinha, tá? É muito importante. Mas assim, essa foi um colete muito gostoso, muito legal de fazer, cresce bem rapidinho, né? Eu comprei essa linha meio que, né, mesclada, assim, e vocês já perceberam que eu gosto dessa combinação de marrom, verde e rosa, né? É a segunda blusa que eu fiz com essa. E eu achei que foi bem legal, assim, e gostoso de fazer. E com certeza quero fazer outro, com certeza. Tô até pensando em fazer um bordô, que eu tô meio que nessa onda do bordô. Aí, a próxima blusa que eu fiz também foi uma blusa que eu gostei muito de fazer. Muito, muito, muito. Ela ficou bem bonita, bem diferente. Eu fiz essa blusa aqui, ó. Eu vou colocar aqui a imagem pra vocês também verem. Tá vendo? É meio que um cropped, né, gente? Mas, na verdade, eu acho que ele ficou muito cropped, porque eu fiquei com preguiça. Mentira. Foi porque eu queria usar com calça alta, e aí ele ficou bem alto, assim, eu gosto. E aí ele ficou meio, né, cropped. Mas, dependendo da calça, ele aparece um pouco. Eu vou até colocar aqui no vídeo pra vocês verem, que eu tava vestindo uma calça jeans, que ela até não é muito baixa, não. Mas só que aí ela aparece um pouco, eu já não gosto muito se aparece a barriga. Eu adorei fazer, foi uma coisa bem diferente, porque ela tem uma golinha, né? E eu achei legal, eu adorei. Essa linha ficou bem legal. Eu segui o tutorial que eu achei na internet. Na verdade, eu tive que mudar o tutorial, porque dessa vez não foi porque eu quis. Porque o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente assiste um tutorial na internet também, cada corpo é um corpo, né, gente? A gente é totalmente diferente uma das outras, né? Um dos outros. Então, a menina tava fazendo um P e eu uso o P. Só que o que acontece? Talvez eu tinha mais busto, eu não sei, e aí não tava ficando muito apertado e eu tive que fazer um quadrado pra cima, mais uma carreira de quadrado, tá? Pra fazer. Quais são as minhas considerações? Eu fiz de fio algodão também, um fio daqui algodão, que é tipo um barroco, tá? Quando eu falo fio de algodão, a maioria dos fios daqui, assim, de algodão comum, né? O fio comum, depois eu posso até mostrar um rolinho pra vocês verem como é, né? É como se fosse equivalente a um fio barroco, tá? Eu achei que pra esse aqui ficou bom, né? Esse fio é um pouquinho mais fino do que o Barroco 6, tá? Então, eu acho que ele deu um caimento legal, não ficou grosseiro, ficou bem bonito. Vocês podem ver aqui no vídeo que eu vou postar. Gostei, né? Adoraria de fazer outra. A única coisa que, né? Mas aí não tem nada a ver com o crochê, mas que foi a minha, assim, né? O que eu achei, né? Quais são as minhas considerações depois de eu ter terminado de fazer essa blusa. Foi que você tem que usar ou com um top, tomara que caia, né? Ou algum protetor né, pra não aparecer,
porque não dá pra usar com blusa ou sutiã, porque senão aparece aqui, né? Por causa dessas redinhas aqui. Então, assim, dá uma dificultada pra vestir, né? Eu, por exemplo, eu não uso nada assim sutiã, não sinto confortável. E não tenho o costume de usar tomara que caia, então meio que deu uma dificultada, né? Então, como que eu usei? A última vez que eu usei, o que que eu fiz? Eu coloquei um sutiã normal, e aí eu coloquei um casaquinho leve em cima. Então, tipo assim, não dava pra ver que eu tava de sutiã. Então, ficou legal. Mas assim, né? É bem legal, bem diferente, né? Achei ótima. Já pensei até em fazer uma de manga comprida, assim, toda de quadradinho, que eu acho que ia ficar tão legal, né? Só com essa parte aqui assim. E acho que ia ficar bem legal. Não sei se daria pra gente inventar um estilo que, né, aqui subisse também de ponto baixo, sabe? E fizesse o resto de quadrado. Que aí daria pra usar de sutiã sem dar pra ver o sutiã, né? Então seria uma ideia legal. Então essa foi a outra peça que eu gostei, mas eu gostei muito dessa blusa, adorei, eu adoro essa cor. Eu sou muito do verde, assim, né? Eu acho que é por causa que o cabelo é meio laranjado agora, daí eu gosto com a cor verde, sabe? E eu adorei fazer essa blusa. Aí depois, deixa eu ver, uma outra que eu fiz. Essa aqui também foi uma que eu adorei trabalhar. Gostei muito de fazer essa blusa. Gostei muito. Já vou deixar o vídeo pra vocês verem. Essa blusa aqui eu fiz nesse estilo top-down, né? Que eu já expliquei, que é aqui em cima, você começa aqui em cima, aí você vai fazendo, até chegar num espaço aqui que você acha que dá pra fechar a sua manga, e aí você continua pra baixo e depois você faz a manga. E ela é uma blusa 3/4, tá? Eu fiz de propósito mesmo, eu queria que fosse uma blusa 3/4, pra meia estação, né? Tipo assim, outono e tal. Eu escolhi essas cores, né? E, de novo, que nem eu falei pra vocês, é tudo teste, tá? Quando eu tava fazendo essa blusa, eu tinha colocado de uma outra cor, eu não me lembro, mas se eu adicionei um laranja, não sei. Que quando eu olhei as linhas eu achei legal. Aí quando eu fiz a primeira carreira, eu falei, não era o que eu queria. Porque eu queria uma blusa, assim, que fosse um tom que desse, assim, um ar, assim, mais frio, né? Porque também tem isso, tem as cores quentes, né? Que é o laranja, o amarelo, vermelho, né? E as cores mais frias. E eu queria uma cor mais fria, né? Até porque combina com o meu cabelo, tá vendo? Então eu queria uma cor mais fria. E aí, essa blusa aqui foi muito legal pra fazer. Deu muito trabalho também, porque você tem que trocar a linha, né? Então você tem que ficar fazendo emenda. Mas eu acho que fica bem legal, tá vendo, ó? Fica bem legal. E aí, eu fiz um errinho aqui, que pra vocês eu posso contar. Eu fiz um errinho aqui na manga. Deixa eu ver se eu consigo achar. Nem eu consigo achar ele agora. Mas eu pus a ordem da cor errada e daí eu tive que fazer o erro do outro lado igual pra não dar mesmo, pra não dar pra perceber, né? Mas eu adorei. E aí eu fiz, né? Olha como você vai aprendendo mais coisas. E aí eu fiz o ponto barra aqui embaixo, ó. E parece que você comprou a roupa, né? Fica tão bonito, tá vendo? E aqui em cima também. E aí eu adorei fazer essa blusa, eu gostei muito. Fez muito sucesso essa blusa em todo lugar que eu vou, né? E é uma coisa bem básica, né? Uma blusinha bem básica, você pode fazer de manga comprida, você pode fazer de manga curta, as cores que você quiser, né? E assim, é um tutorial que você acha bem fácil na internet, né? Você põe aí blusa top-down, manga comprida ou manga curta, né? E você acha esse tutorial. Então, bem legal de fazer, eu adorei, gostei muito, muito, muito. E o que mais? Aí eu fiz essa blusa aqui, que não é uma blusa, né? Peraí, deixa eu ver qual que é o lado que tá certo, eu não me lembro. Que é um colete, tá? É um colete. Esse colete aqui, eu tenho... não sei, eu amo e não amo. Já vou explicar. Por quê? Vou colocar aí o vídeo pra vocês verem ele. Ele foi um colete que eu fiz muito rápido, porque, claro, né, são 2 quadrados, né? Um quadrado na frente e um quadrado atrás, e aí você une os quadrados, tá vendo? Une os quadrados, e depois você pode fazer uma bordinha, uma barrinha do lado, a barrinha de baixo, né? Eu fiz emenda, né? Porque a linha não é assim, obviamente, né? Então eu já comprei essas 2 linhas aqui, que é esses 2 bordôs, tá vendo? Esse bordô aqui e esse bordô que é meio rajadinho.
já pensando em fazer essas combinações, né? Na loja mesmo eu já escolhi a combinação de linha pra fazer esse colete. Agora, por quê? Primeiro, eu achei, né? E aí a minha experiência com isso, né? Porque eu nunca fiz nada, nenhuma roupa com um quadrado grandão assim de crochê, né? E aí eu achei que mesmo quando eu coloco no corpo, eu já fiz como é que se fala? Eu já fiz aquele negocinho de vaporizar, né? Pra ele ficar mais certinho, mas mesmo assim eu acho que ele não fica muito retinho no corpo, né? Ele fica meio torto quando você põe. Mas, ele foi muito rápido de fazer, gente. Eu acho que eu fiz ele num dia e, assim, foi, sei lá, uma noite, sabe? Minha mãe tava aqui na época até, a gente sentou pra conversar de noite lá na mesa. E eu falei, mãe, vou tentar fazer isso. E eu fiz muito rápido, muito rápido. Porque como eu, né, é bem facinho de fazer. E aí você tem um, você faz o outro igual e já era. E aí eu fui acrescentando, eu segui um tutorial também aqui na internet. E aí eu fui acrescentando conforme eu achava que ia ficar melhor. Então quando eu terminei, eu achei que ele tava meio apertado. Aí em vez de fazer aqui do lado só a emenda, eu acrescentei uma carreira e depois eu fiz a emenda, tá vendo? Isso que é legal do crochê também, né, gente? Que a gente vai meio que inventando, né? Então eu fiz isso nos dois lados, porque eu achei que tinha ficado... Eu não queria fazer mais uma carreira inteira do quadrado, então eu só aumentei a emenda aqui do lado, tá vendo? E aí eu quis fazer assim esse pontinho que imita o ponto barra, né? Que vai pegando pela frente e por trás, pela frente e por trás. Aqui eu fiz só ponto baixo, só pra dar uma bordinha mesmo, né? E aqui também fui fazendo esse ponto alto pela frente e por trás que imita o ponto barra, né? É que esse ponto aqui, ele fica um pouco mais grosso do que o ponto barra comum, mas para algumas roupas eu gosto, né? Eu acho que fica legal. Então, o que eu faria diferente? Eu acho que talvez eu faria maior da próxima vez, porque como ele não é para ser usado sozinho, apesar de que no vídeo eu tô mostrando ele sozinho, né? Mas ele não é para ser usado sozinho, eu acho que eu faria ele bem maior, porque aí ele teria um caimento melhor, sabe? Eu acho. Eu achei que ele ficou meio curto pra mim. E talvez eu gostaria que ele fosse assim um oversize, né? Que nem eles falam, maior. Mas eu gostei de fazer, achei que ficou bem legal. E esse quadradinho assim dá pra fazer muitas coisas, né, gente? Então foi uma experiência legal, que eu achei bem legal. O próximo... Ai, vai cair tudo. O próximo foi esse casaquinho aqui. Meu, eu acho que esse aqui é um dos meus favoritos que eu fiz esse ano. Eu gostei muito, 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 muito. Esse casaquinho aqui, ó, eu vou colocar o videozinho pra vocês verem. Essa linha já é dessa maneira, né? Ela já é assim mesclada, então eu não precisei fazer nenhuma emenda. Esse casaco também faz do mesmo estilo que é do top down, né? Só que você não fecha as correntes aqui, né? Você vai fazendo assim e vai voltando, vai fazendo assim e vai voltando, vai fazendo assim. E é bem legal, bem legal. Tem muito tutorial desse casaquinho na internet, bem fácil de achar também. É um cardigan, né, que eles falam, casaquinho. E eu adorei. Eu fiz ele cropped, tá vendo, ó? Ele é bem curtinho atrás. E eu achei que ele ficou bem bonitinho. E depois que eu fiz como é que se fala? Esqueci de novo a palavra. Depois que eu fiz como é que chama, gente? Fala aí pra mim que eu esqueci. Pra deixar ele mais soltinho, né? Depois que eu deixei ele bem mais soltinho, aí ele ficou muito melhor. A linha, olha como ele ficou bem maleável. Parece que eu comprei ele numa loja, olha. Ele ficou bem molinho. Ele tem um caimento super bonitinho, né? Ele tem os pontinhos barras na ponta, né? E aqui em cima eu fiz aqui esse pontinho que é do ponto alto, né? Pela frente e pela trás. Lindo, eu amei, deu um caimento super bonito, adorei as cores. Então, esse é um trabalho que, assim, acho que não tem nada que eu me arrependa nele. Eu gostei muito, 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 muito mesmo, muito mesmo. Eu tô pensando em fazer um outro, né, de uma outra cor, porque super básico, super fácil de fazer, adorei. Esse foi um trabalho que eu adorei fazer. Aí, depois tem esse casaco aqui, essa blusa aqui do Thanksgiving, que já tem vídeo aqui no canal falando dela, né? É bem legal também, super gostei, mesmo estilo, top down, né? E aí eu fui fazendo essas carreiras aqui, né, com outra cor de linha, né? Eu tinha restinho de linha do casacão que eu tinha feito antigamente de quadradinho, né? E eu tinha esse restinho de linha e eu resolvi usar os restinhos de linha pra fazer essa blusa. Essa blusa ficou muito linda, gente. Eu adorei, né? E de novo, né? A combinação de cores, né?
faz toda a diferença. Aí eu coloquei um pontinho baixo aqui na pontinha, um pontinho baixo não, é um pontinho baixo. Aqui pra fazer uma barrinha extra aqui de cor, né? E aqui em cima também. E aí é aquilo que eu sempre falo, né? É tudo uma experiência, né, gente? Você faz uma coisa, aí você testa uma coisa diferente. Aí deixa eu ver se funciona assim, deixa eu ver se não funciona assim, né? E bem legal. E isso também é legal de você sempre ter, assim, certas cores, né? Que você pode usar fazer outras coisas com aquelas cores. Então, por exemplo, cores terrosas, né? Que é o que eu tenho aqui. Eu fiz o meu casacão, terminei, sobrou linha, usei as cores para fazer isso aqui. Então, assim, é muito legal usar as suas sobras também para fazer peças tão legais quanto as peças originais que você usou a linha, né? Então, adorei. Essa também foi uma blusa que eu amei fazer, gostei muito. E aí, vocês viram também essa blusa aqui de Natal, né? Que eu postei, que é bem, assim, bem natalina, assim, bem engraçada, né? E muito engraçado que eu fiz também do mesmo estilo, né? Do mesmo estilo, top down, né? Mesma coisa, tá vendo? E aí a única diferença é que eu fui fazendo de ponto baixo, ponto alto, pegando só as alcinhas de trás. E essa linha é tão legal que ela tem uns brilhinhos também, tá vendo? E aí eu fiz de manga curta, né? E acabou que a gente teve uma festinha de Natal e minha filha que usou, em vez de eu usar, ela gostou muito, ela adorou. E ela, ai, deixa eu usar. E eu deixei ela usar. E a barra, né? Ó, a barra ficou bem bonita daquele jeito também, com os pontos altos pegando pela frente e pela trás. E essa blusinha também foi bem gostosa de fazer, né? Bem macia, também de acrílico, né? E uma delícia de fazer. Eu amei fazer ela, não mudaria nada, né? Não mudaria nada. É um modelo que eu posso fazer qualquer cor, né? Várias coisas, então adorei. E aí, vocês viram que eu fiz o casacão, que eu tô até vestindo aqui, né? E tem vídeo aí no canal explicando sobre esse casacão, eu gostei muito. O que eu faria diferente, né? Eu acho que eu já falei no outro vídeo, né? Mas só pra não passar em branco, vou falar bem rapidinho. O que eu faria diferente é a manga aqui, né? Eu faria diferente. Eu não consegui fazer o ponto barra aqui, porque esse estilo, esse modelo, né? Ele não foi feito da maneira que os outros são feitos. Que normalmente nas mangas dos outros, você vai fazendo assim, espiral, você vai crescendo dessa maneira. E essa manga, não, ela foi feita assim, ó, né? Ela foi crescendo dessa maneira. E eu segui, né, o tutorial da menina, e no tutorial da menina ela fazia, né, o ponto, meio ponto alto, né, meio ponto alto aqui, e aí na pontinha, o ponto baixo, né? E ela ainda falou, olha, tem gente que gosta de mais apertado, e ela, no tutorial dela, ela mandou fazer meio ponto alto e ponto baixíssimo aqui na ponta, se quisesse a manga mais apertada. Mas eu nunca tinha ouvido falar de fazer ponto baixíssimo aqui na manga, né? Mas eu me arrependi, eu deveria ter seguido o que ela sugeriu, né? De fazer o ponto baixíssimo, ou talvez até experimentado, porque eu achei que pra mim ele ficou aqui meio larguinho, tá vendo? E aí, como ela é feita assim, não dá pra fazer o ponto barra. Aí teria que mudar o tutorial e fazer a manga normal e adicionar o ponto barra depois. Mas eu não tenho mais linha, né? Senão eu até faria aqui agora um ponto barra, mas essa linha acabou, né? O rolo grandão deu pro casaco inteiro. Então eu mudaria essa parte só. E a outra parte que eu mudaria, que também, né, só um detalhe, é o gorro, né? Que eu fiz o gorro da maneira que eu aprendi e eu achei que ele ficou tipo pontudo aqui, tá vendo, ó? Tudo bem que aí você dá uma arrumadinha assim com a mão, dá uma puxadinha, ele dá uma ajeitada. Mas talvez eu gostaria que ele ficasse assim mais redondinho mesmo, né? Mas assim, ainda dá pra fazer isso sim, tá vendo? Mas eu gostei bastante, né? E como vocês sabem, eu já comentei, eu mudei, né? Eu adicionei esse ponto aqui na frente que o dela não tinha e adicionei o gorro que o dela não tinha. Mas eu gostei, adorei. De resto, eu não mudaria nada, eu adorei esse casaco, ele é muito quentinho, eu tenho usado ele demais. Então foi muito legal. E aí foi essa minha retrospectiva, tá? De todas as roupas de crochê que eu fiz esse ano. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma pra mostrar pra vocês, mas essas de qualquer maneira foram as mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. 2026 tá chegando e com ele aí eu espero que pra todas nós, né, muita criatividade, muitas ideias, muitas vendas pra quem vende, né? E vamos junto, né? Seguimos junto por aí, dividindo ideias, dividindo, né, toda essa nossa paixão pelo crochê, tá?
Obrigada por ter ficado comigo até agora. Se vocês ainda estão aqui no vídeo, deixa um comentário pra mim. Me fala se você fez muitas coisas esse ano de crochê, se você aprendeu alguma técnica de crochê diferente. E eu vejo vocês logo menos. Um beijão!